para os destaques do dia. Navio carregado com trigo sai da Ucrânia com destino ao Egito. Indígenas comemoram a vitória contra o marco temporal. Congressistas dos Estados Unidos apresentam a resolução desculpando-se por golpe de Pinochet no Chile. Corpo de Fernando Botero chega à Colômbia. Inundações deixam mais de 43 mil deslocados na Líbia. Mudança na política climática divide os britânicos. E ainda, Barroso pede destaque e votação sobre a descriminalização do aborto e a suspensa. É agora no Boa Tarde Mundo. Começando com notícia boa, né? O Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria nesta quinta-feira, ontem, contra a tese marco temporal, um julgamento considerado chave para o futuro dos povos originários e suas terras ancestrais, que são vistos como uma barreira importante contra o desmatamento indígena que acompanhava a votação em Brasília. Comemoram a decisão com música, dança e muita emoção. Ontem, aqui no BTM, a gente mostrou o que estava acontecendo a votação e hoje a gente traz atualizações sobre a votação do marco temporal, veja na reportagem. A emoção tomou conta dos indígenas que acompanhavam nesta quinta-feira a votação sobre o marco temporal em Brasília, após o Supremo Tribunal Federal formar maioria contra a tese. Um misto de alegria e choro foi registrado em frente à mais alta corte do Judiciário, que concluiu com 9 votos a favor dos povos originários dos 11 magistrados que compõem o STF. Então, para a gente hoje derrotar o marco temporal é garantir que a história do país tem sim os povos indígenas nela, e reconhecer os seus territórios é mais do que direito, é histórico e fundamental ter um reconhecimento. Então, para a gente, esse momento de hoje é muito importante, é uma vitória do movimento indígena. Estou feliz demais, porque hoje o povo Xoclém está tendo realmente o seu direito reconhecido. O povo Xoclém está garantindo a terra para os seus meninos. E o marco temporal, que não deveria nem estar em votação, está liquidado. A nossa terra indígena está salva. Nesta quinta-feira, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram contra a tese, defendida pelo poderoso lobby agropecuário, que só reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. E são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Rosa Weber, Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator, ministro Edson Fachin. O STF ainda deve decidir se prevê indenizações para alguns donos de terra que seriam transformadas em reservas. O julgamento era considerado chave para o futuro dos povos originários e suas terras ancestrais, que são vistas como uma barreira importante contra o desmatamento. Segundo a ONG Instituto Socioambiental, a tese do marco temporal ameaçava quase 1/3 das mais de 700 reservas indígenas já demarcadas no país, a maioria na Amazônia. A demarcação garante a estes povos o direito a ocupar suas terras ancestrais, bem como o uso exclusivo de seus recursos naturais. Coisa boa, aí para os indígenas. Mudando de assunto para falar, que a Ucrânia enviou um outro navio cargueiro com trigo para o Egito nesta sexta-feira. O país tenta dar continuidade à exportação de grãos após o fim do acordo com a Rússia. Um navio carregado com trigo zarpou de um porto ucraniano com destino ao Egito. Este é o segundo cargueiro a deixar o país esta semana, apesar do bloqueio imposto pela Rússia no Mar Negro. O ministro ucraniano de Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, informou na rede X que o navio Aroyat zarpou do porto Chornomorsk com 17.600 toneladas de trigo ucraniano com destino ao Egito. Moscou abandonou em julho um acordo que permitiu, durante 12 meses,
a exportação através do Mar Negro de produtos agrícolas ucranianos, essenciais para a economia do país invadido e para a segurança alimentar mundial. Em resposta ao colapso do acordo e à ameaça russa de atacar os navios ucranianos, Kiev está testando uma nova rota marítima ao longo das costas da Romênia e Bulgária, países membros da OTAN. Na terça-feira, o ministro Kubrakov anunciou a saída de Chornomorsk de um navio com 3.000 toneladas de trigo. O ministro informou que o destino deste cargueiro é o continente asiático. A Rússia não atacou este novo corredor marítimo, mas bombardeia com frequência as instalações de cereais dos portos ucranianos. Kiev quer garantir o abastecimento da África, que precisa da produção ucraniana, e, ao mesmo tempo, contra-atacar a influência russa no continente, depois que o presidente Vladimir Putin prometeu fornecer trigo de maneira gratuita a vários países africanos. Rússia e Ucrânia são duas grandes potências agrícolas, com produções fundamentais para a segurança alimentar global. Antes de encerrar o primeiro bloco, eu peço a sua atenção para falar dos congressistas dos Estados Unidos que apresentaram uma resolução se desculpando pelo golpe ocorrido no Chile em 1973. A medida também pede ao governo americano para tornar públicos mais documentos sobre o caso. Diversos congressistas dos Estados Unidos apresentaram uma resolução que pede desculpas pelo papel de Washington no golpe de Estado de Augusto Pinochet no Chile. O texto pede ao governo americano para tornar públicos mais documentos sobre o fato. Os legisladores expressam profundo pesar pela contribuição dos Estados Unidos na desestabilização das instituições políticas do Chile e do processo constitucional, diz o texto. E também por ter contribuído para a consolidação da ditadura militar repressiva do general Pinochet, acrescenta a resolução. Depois de 1000 dias no poder, quando Salvador Allende estava disposto a convocar um plebiscito na tentativa de sair da profunda crise política e econômica que o país vivia, o presidente foi deposto pelas Forças Armadas lideradas por Pinochet, apoiado pelos Estados Unidos em um contexto de Guerra Fria contra a influência soviética. Nas últimas semanas, a pedido do Chile, o Departamento de Estado tornou públicos fragmentos de 2 documentos de 1973, demonstrando que o ex-presidente americano Richard Nixon sabia dos planos militares para depor Allende. Segundo arquivos que tiveram sigilo suspenso, Nixon deu ordens para que a agência de inteligência americana, a CIA, fizesse com que a economia gritasse e bloqueasse de forma sigilosa a posse de Allende. Sob a supervisão do então assessor de segurança nacional, Henry Kissinger, a CIA se esforçou para criar um clima golpista e criar as melhores condições possíveis para conduzir os militares ao poder. Agora um intervalo bem rápido e a seguir, não perca, o corpo do Fernando Botero chegou à Colômbia e ainda inundações deixaram mais de 43 mil deslocados na Líbia. Não sai daí que nós já voltamos. Voltando do intervalo, já com informação sobre que além dos milhares de mortos e desaparecidos, as inundações lá na Líbia deixaram mais de 43 mil. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pela Organização Internacional para as Migrações. Mais de 43 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações que devastaram o leste da Líbia, em particular a cidade de Derna, onde os serviços de comunicação foram restabelecidos nesta quinta-feira, após um corte de 24 horas. Enquanto prosseguem as buscas por milhares de desaparecidos supostamente mortos, a Organização Internacional para as Migrações publicou um balanço revisado de pessoas que foram deslocadas pelas inundações da madrugada de 10 para 11 de setembro. A agência da ONU acrescentou que as necessidades urgentes dos deslocados internos incluem alimentos, água potável e apoio psicossocial.
O balanço oficial provisório divulgado na terça-feira pelo ministro da Saúde do governo do leste da Líbia, Othman Abdejalil, cita 3.351 mortes na tragédia. Mas as organizações humanitárias temem um número muito maior, porque milhares de pessoas estão desaparecidas. A rede de telefonia e os serviços de internet foram cortados na terça-feira, um dia após um protesto dos moradores, que exigiram uma investigação das autoridades do leste do país, consideradas responsáveis pelo drama. As autoridades relataram uma ruptura nos cabos de fibra ótica, mas vários especialistas afirmaram que o corte foi deliberado para impor um apagão após a grande cobertura da imprensa do protesto. As inundações foram agravadas pelo rompimento de 2 barragens durante a passagem da tempestade Daniel. O procurador-geral da Líbia, Al-Sadiq Al-Sur, que investiga a tragédia, prometeu resultados rápidos e disse que os supostos culpados por corrupção ou negligência em relação ao desastre já foram identificados, mas não citou nomes. Mudando agora de assunto mais uma vez, e falar do corpo do Fernando Botero, que chegou ao Botagá em um avião vindo da França para iniciar uma semana de homenagem dos compatriotas ao artista colombiano mais famoso no mundo. O corpo de Fernando Botero já está em Bogotá. Um carro funerário recebeu o caixão com os restos mortais do pintor e escultor morto no dia 15 de setembro aos 91 anos em Mônaco, em decorrência de uma pneumonia. Lina Botero, uma de suas filhas, o esperava, acompanhada pelo ministro da Cultura, Juan David Correa. Digo que acho que é um momento histórico, um momento muito especial. É uma pessoa que fez muitas coisas com o seu corpo. Foram as mãos que nos mostraram que a imaginação, o trabalho, a decisão e a força de um homem podem transformar o mundo e podem transformar o destino de uma sociedade. De sexta a domingo, o caixão ficará no Capitólio Nacional com acesso aberto ao público. Na segunda-feira, será realizada uma missa e um concerto em sua homenagem no Museu Botero, dedicado ao seu trabalho. As homenagens continuarão na sua cidade natal, Medellín. Depois, o corpo será cremado e as cinzas serão levadas à pequena cidade italiana de Pietrasanta, onde serão depositadas ao lado do túmulo de sua esposa, a artista grega Sofia Vari. O artista, conhecido por suas figuras voluptuosas e levemente surreais, é um dos artistas mais importantes do século XX e uma das pessoas mais famosas da Colômbia no exterior, junto com o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Os londrinos se dividiram nesta quinta-feira em cima do anúncio feito pelo primeiro-ministro lá do Reino Unido, Rishi Sunak, um dia antes de suavizar as políticas verdes destinadas a alcançar emissões líquidas zero do carbono até meados do século. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, insistiu nesta quinta-feira que não está desacelerando os esforços para combater as mudanças climáticas. A afirmação veio um dia depois de suavizar as políticas destinadas a alcançar emissões líquidas zero de carbono até 2050, no que chamou de uma abordagem mais pragmática, proporcional e realista e que aliviaria os encargos sobre os trabalhadores. Nas ruas de Londres, os britânicos se dividiram sobre a questão. Ele está pensando apenas no curto prazo e não no longo prazo, e está pensando em quem ele quer que vote nele, e não na população como um todo. Acho que ele provavelmente olha para isso e pensa, olha, eu perdi o voto verde, e ele está apenas tentando de alguma forma segurar qualquer resquício de poder. E infelizmente, muito tristemente, esta é a primeira política que se abandona. Acredito que ele tem as razões dele. Tem todos os dados na frente, as estatísticas. Tenho certeza de que ele tem razões inteligentes para isso. Não é apenas uma decisão cega. E acho que ele tem os melhores interesses do Reino Unido no coração. Não é o ideal, infelizmente, mas acho que é a coisa lógica a fazer, porque ainda não temos a infraestrutura para acomodar o carregamento e o fornecimento de rede. Então parece a coisa lógica a fazer, embora seja lamentável.
O pronunciamento de Sunak foi mal recebido por legisladores da oposição, ativistas ambientais, da indústria automobilística e até de alguns deputados do próprio Partido Conservador. A nova estratégia inclui o adiamento da proibição da venda de carros novos a gasolina e diesel de 2030 para 2050, uma flexibilização das metas de eficiência energética para imóveis alugados, entre outros pontos. A mudança da política ocorre no momento em que eleitores britânicos enfrentam uma crise de custo de vida. Os custos de alimentação e moradia dispararam, assim como as preocupações sobre o potencial custo financeiro da promessa de emissões líquidas zero de carbono até 2050. Agora, boa tarde, mundo, encerrando por aqui. Quero lhe agradecer por mais uma semana concluída, comigo no caso, né? Amanhã não estou aqui, então eu te vejo segunda-feira. Amanhã quem está aqui é Eduardo Delau, trazendo as informações do sábado para você. Então, até segunda-feira. Amanhã quem vai estar aqui, como eu falei, Eduardo Delau, vai trazer as informações para você. Para rever suas reportagens, é só acessar nosso YouTube da Web TV Mundial, que é TV Mundial Jornalismo. Desconcentrando aqui, perdão. Bom, logo mais Jornalismo em Jornal Mundial, trazendo informações e balanço do dia. E para você que quer continuar informado, é só acessar o perfil lá no Instagram do nosso portal de notícias 05 Notícias e também no portal da TV, que é o portal oficial da TV Mundial, então não pode perder. Tchau, meu povo, até segunda-feira. Sextou! Tchau!